A devastação na Amazônia poderá chegar a um ponto de não retorno. Ponto de não retorno em 2050. Quando a floresta iria sofrer uma transformação irreversível e morrer de forma acelerada. Isso aqui é um estudo feito por pesquisadores brasileiros e internacionais, publicado na revista científica tem grande credibilidade, que é a Nature. Professora Marina Hirota, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui conosco. Professora, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito a possibilidade de falar sobre o nosso trabalho. Professora, esse trabalho, portanto, publicado na revista científica Nature, provocou um impacto muito grande na comunidade científica? Isso já era esperado? Qual é a sua avaliação, professora? Eu acho que sim, que a gente está ainda recebendo vários feedbacks do que foi colocado ontem, né? E as pessoas estão conseguindo observar, assim, o quanto a gente precisa e o quanto é urgente a conseguir avaliar todos os impactos e todos os fatores que podem causar um estresse irreversível na Amazônia. Então, a gente tem recebido bastante feedback positivo até o momento. Agora, professora, de todos esses impactos, qual é o que acelera mais esse caminho em direção a essa devastação, hein? Então, o que acontece é que isso é uma das coisas novas, né, que a gente apresenta. Não é um fator apenas, e não é em um só lugar. Cada lugar da Amazônia tem sua particularidade, evoluiu de uma forma diferente, portanto, tem resistência e se recupera melhor diante de diferentes perturbações. Então, por exemplo, se a gente pensar em aquecimento global, né, aqueles números de mais 1,5, mais 2 graus na temperatura do globo, isso vai ter um impacto muito significativo no regime de chuvas da Amazônia, mas de forma bem heterogênea. Então, isso, claro, como as plantas precisam de água para sobreviver e para viver e para se desenvolver, a quantidade de água que cai em diferentes partes da Amazônia vai ser muito determinante para a gente continuar tendo floresta, né? Mesmo porque daí a floresta bombeia essa água de volta para a atmosfera, forma nuvens e chove de novo, um mecanismo que faz com que a floresta recicle umidade e se autossustente. Então, a água que vem do céu é muito importante. Mas, em diferentes lugares da Amazônia, a gente vê, por exemplo, também o desmatamento como um fator muito determinante para a mortalidade de árvores. Então, no final das contas, é tudo que faz com que as árvores morram. Né? Pode ser a falta de água, pode ser você simplesmente cortar a árvore e não ter mais árvore. Então, em alguns lugares da Amazônia, principalmente no arco do desmatamento, a gente tem uma quantidade de árvores morrendo muito grande por conta do desmatamento. No centro da Amazônia, a gente tem a chuva, por exemplo, diminuindo, a temperatura aumentando muito historicamente, isso não é no futuro, isso já é registrado. Então, diferentes fatores vão contribuir diferentemente para a mortalidade de árvores e, portanto, para que a gente tenha uma transformação, uma conversão do que hoje é floresta para uma configuração de não floresta, né, em diferentes trajetórias. Professora Marina, isso pode inspirar as políticas, não falo de governo, mas a política do Estado brasileiro para a preservação da Amazônia? Sim, sem dúvida. A gente apresenta, a gente faz um esforço, né? Normalmente a comunidade científica estuda e traça algumas recomendações, mas nesse a gente deixou explícito, assim, algumas recomendações importantes. Então, claro, o Estado brasileiro tem uma postura fundamental, tanto em conectar o Brasil com diversas ações, né, que são muito discutidas, foram discutidas no final do ano passado, na COP, o clima, mas também na COP de biodiversidade, uma vez que a Amazônia é uma floresta muito diversa e vai ter impactos muito grandes a partir da degradação. Então, fazer essa conexão é muito importante com o que está acontecendo no planeta, mas também com políticas que controlem a mortalidade de árvores num contexto mais regional a local, né, com políticas que consigam frear o desmatamento, mirando no desmatamento zero, mesmo que muitas
muitas considerem isso ainda utópico, isso é uma das recomendações fundamentais, que a gente, para a floresta, a gente utilizar espaços matados, alimentar, por exemplo, mas principalmente que a gente consiga controlar o desmatamento e fazer a ponte com o mundo para frear o aquecimento global, né? Claro que não só o Estado, mas diferentes níveis de governança, nível de município e também, eu diria, de Estado, estados do Brasil. Professora, muito obrigado por sua gentileza. Eu que agradeço, Heródoto, estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade e pela abertura de participar aqui. Agradecemos a professora Marina Hirota, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela participou dessa pesquisa científica, onde a Amazônia caminha para a devastação. Uma coisa seríssima isso aqui, não é? Seríssima, seríssima, entre outras coisas, por causa da sobrevivência do ser humano. Mas vamos ver se a floresta amazônica é nossa, de nossa propriedade. Aquilo que é do Estado é nosso. Enquanto cidadãos brasileiros, nós temos que cuidar disso.